tem sido uma alegria muito grande aqui compartilhar com vocês todos esses anos. Nessa semana eu tive aqui um tempo com o pastor Cabral, de pensar, de lembrar, né, tudo que a gente já viveu aqui, e sou muito grato por poder trabalhar numa igreja saudável, né? Esses anos foram, como vou dizer assim, um ambiente leve de compreensão, de alegria, de arrependimento, de perdão, né? E quero agradecer a cada um de vocês que tem feito a diferença para nós termos uma igreja saudável e nós podemos trabalhar e crescer junto com Jesus aqui em cada uma das áreas aqui. Deus te abençoe, obrigado pela homenagem de todos aí. E meus irmãos, preciso dizer que Jesus me ama incondicionalmente e que eu sou um cristão em recuperação. Continuo lutando contra a soberba que gera raiva, intolerância e outros problemas, né? E eu queria te convidar hoje para refletir sobre um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Mas antes, eu queria te dizer que o título da minha mensagem é Voadeira no Covid. Não, é brincadeira. Mas antes de começar a mensagem, eu queria falar um pouco contigo sobre isso. Isso tem a ver, né, a minha experiência com o Covid tem a ver com a mensagem de hoje, né? Talvez alguns não saibam, no dia 20 de junho, comecei a sentir umas dores nas costas. No dia 21, comecei com febre, sintomas fortes de gripe. E no dia 24, recebi então o diagnóstico de Covid-19, né? Positivo para Covid-19. Então, comecei ali uma caminhada que não foi muito fácil, de ficar isolado em casa, sentindo muita fraqueza e tudo mais, né, por 10 dias, e depois então finalmente sair desse tempo aí recuperado e agradecido a Deus, né? Então, nesse contexto, um pouco antes disso, Jesus já vinha me falando sobre um texto que eu queria te convidar a abrir, de Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 em diante. Você deve conhecer a história da casa construída na rocha e a casa construída sobre a areia. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, esse é Jesus dizendo, né, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, eu tenho só 2 lições para nós hoje. A primeira delas é que a rocha desse texto, ele recomendou que nós construíssemos a nossa casa na rocha. E ele disse que quem constrói a casa na rocha é aquele que ouve as palavras dele e as pratica. Então eu queria que tu guardasse contigo o seguinte: a rocha é a tua reação aos problemas, colocando a esperança em Jesus. Isso é a rocha. O que mais Jesus ensinou e disse que nós deveríamos praticar era a fé, era a confiança nele, era a dependência nele, era estar olhando para ele, colocando confiança, esperança no Senhor em meio às dificuldades. Então a rocha é a reação de esperança em Jesus. Vocês devem conhecer também o texto de Mateus também, 16, de uma situação que Jesus viveu com Pedro, com o apóstolo Pedro. Lá no capítulo 16, versículo 15, tem o seguinte texto, a partir do 15. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades
não poderão vencê-la. E aí vem uma situação que alguns dizem que a pedra é A, a pedra é B, a pedra é Pedro, outros dizem, não, a pedra é Jesus. Que pedra é essa? Ele disse, tu és Pedro e sobre esta pedra. Jesus estava pensando em que pedra? Que pedra é essa? Meus irmãos, a pedra é a confiança de Pedro em Jesus, junto com o cargo de apóstolo que ele ia receber para inaugurar a igreja junto com os outros apóstolos em diversos lugares. Mas, irmãos, a pedra não é nem Pedro nem Jesus, a pedra é a confiança de Pedro em Jesus, porque ele tinha acabado de declarar isso claramente. Então Jesus chamou: Pedro, quero te dizer uma coisa, sobre essa pedra, sobre essa confiança, sobre essa esperança que tu coloca em mim, é que eu vou construir a minha igreja, e vou usar vocês apóstolos, para espalharem essa esperança. Então, irmãos, essa é a rocha, essa é a pedra, você se firmar confiando e esperando em Jesus, essa é a pedra, essa é a rocha daquele texto. A Bíblia diz lá no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então espere em Jesus, nesse tempo de dificuldade, coloca a tua confiança em Jesus, coloca a tua esperança em Jesus, isso vai fazer você ficar firme contra os ventos, contra as tempestades. A Bíblia diz também, lá em Mateus 7, se você lembrar do que nós lemos, que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é que nem a casa na rocha. E meus irmãos, primeiro é preciso ouvir. Ele está dizendo, primeiro ouve e depois pratica. Então, para você conseguir desenvolver essa esperança, essa confiança em Jesus, primeiro você precisa ouvir. Então, a fé é ouvir primeiro, depois confiar em Jesus, colocar tuas esperanças nele, só nele. Agora, irmãos, para ouvir, você vai precisar falar com ele, você vai precisar buscar o Senhor, você vai precisar buscar as Escrituras Sagradas, você vai precisar ler as Escrituras, e vocês devem estar cansados de ouvir, porque eu repito muito isso, Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir, então nós precisamos ouvir, irmãos, ouvir. O tempo de quarentena, o tempo de dificuldade, seja lá qual for, de doença, de problemas financeiros, etc., é tempo de ouvir Jesus, porque ouvindo, nós vamos poder praticar e ter uma casa na rocha, nós vamos poder confiar, esperar no Senhor e ter uma casa na rocha. Então você e eu, meu irmão, estamos em tempo de buscar o Senhor, ouvir, e depois de ouvir as Escrituras, ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, precisamos confiar, precisamos colocar nossa confiança nele, e aí nós vamos experimentar uma força que não é nossa, que vem dele. Praticar é depender de Jesus. Então, ouça e pratique, como Jesus disse, para que você seja uma casa na rocha. Eu tenho me lembrado muito do versículo 6 de Hebreus 11, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que ele é recompensador dos que o buscam. Irmãos, é tempo de nós confiarmos nessa casa na rocha, não em outras coisas. É tempo de nós esperarmos por Jesus, não por outras coisas, que outras coisas aconteçam. Você precisa esperar em Jesus, esperar por Ele, colocar sua confiança nele. Esse é o tempo de ouvir o Senhor e confiar nele, colocar a sua fé nele, porque Ele recompensa os que o buscam, Ele existe de fato e recompensa os que o buscam. Eu queria relembrar uma história que nós compartilhamos aqui numa live, que eu li num devocional de Billy Graham. Ele pediu para que nós imaginássemos o seguinte: uma costa montanhosa, uma praia com montanhas, e uma grande tempestade chegou a essa praia. Então existe o vento, existe o barulho do mar, uma tempestade de relâmpagos, trovões e etc., um quadro assustador. E ele relata que ali, naquele quadro de tempestade, está acontecendo uma coisa muito interessante. Numa pequena cavidade da rocha do penhasco,
está um passarinho, e sobre o passarinho ele diz o seguinte: ele sabe que a rocha irá protegê-lo, e por isso dorme serenamente. Isso é você ter uma casa construída sobre a rocha. Você confia na rocha, e a tempestade pode vir e você está tranquilo, e você está em paz. Por quê? Porque você tem se abastecido ouvindo o Senhor e confiando no Senhor. Lembrem do texto que o sujeito que tem a casa que é abalada e sofre prejuízo, é o cara que até ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica. Então, meus irmãos, precisamos ser os ouvintes que de fato colocam sua fé, sua confiança no Senhor Jesus. E a segunda, então, a primeira foi uma definição do que é a rocha, né? Nós precisamos lembrar que a rocha é a minha reação às dificuldades, colocando a minha esperança em Jesus, a minha confiança em Jesus. E a segunda verdade que eu tenho para você, e é a verdade de Jesus para mim também, é que o vento faz a casa da rocha ficar mais forte. Quando vem a tempestade e ela passa, a casa que está na rocha não é mais a mesma, ela é mais forte, A tribulação fortalece, traz fortalecimento, quando nós temos aquela reação de esperança em Jesus, Sabem, irmãos, que logo depois que Pedro fez aquela declaração, e Jesus chamou ele e disse: essa tua confiança é a pedra que eu vou usar para construir a minha igreja, essa fé que eu espero. Pedro, no mesmo capítulo de Mateus 16, teve um momento de total desvio daquela confiança em Jesus. Você pode ler a partir do versículo 21, que aconteceu o seguinte: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, irmãos, veio uma dificuldade sobre a vida de Pedro, de novo, outra dificuldade, e dessa vez, quando a tempestade veio, ele não reagiu com esperança em Jesus, ele reagiu pensando na sua vontade, pensando nos seus planos, nas suas soluções, e pensem que ele chamou Jesus para dizer que ele estava errado, dizendo assim: não, Jesus, esse plano aí não está legal, não, Jesus, não, tem que ser, o que eu estou planejando é outra coisa para nós, então o teu plano não está legal, e eu não vou deixar que isso te aconteça, e não sei o que. E ele disse assim: agora tu está falando que nem o Satanás, agora tu está fora, agora tu saiu, agora tu vai sofrer o prejuízo com esse tipo de pensamento. Irmãos, quando as dificuldades vêm, nós temos uma inclinação a nos voltarmos às nossas soluções. Eu tinha planejado tal, eu tinha esperado tal, os meus recursos são esses. E Jesus está dizendo: importa que a coisa seja diferente. Então nós precisamos nos cuidar, porque o tempo da dificuldade, se nós reagimos com esperança em Jesus, nós saímos mais fortes. Agora, se nós não estamos com a esperança em Jesus, a gente sofre prejuízo. Como disse o texto sobre a casa na areia, a gente sofre prejuízo. E eu queria que vocês olhassem comigo também uma outra história de Pedro, que aconteceu 2 capítulos antes, em Mateus 14. Lá em Mateus 14, a partir do versículo 28, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, eles estão lá num barco, né, no meio do mar, e Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro diz isso: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar.
e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Irmãos, eu queria que vocês olhassem para essa história e pensassem algumas coisas comigo. Pedro estava olhando para Jesus, estava confiando em Jesus, e ele andou sobre as águas. Aquilo dependia de fé, e ele teve fé por um certo tempo. Ele teve fé no meio da situação. Só que quando veio o vento, quando veio uma dificuldade a mais, sabe o que Pedro fez? Quero que vocês imaginem uma coisa comigo agora. Põe por gentileza aquela foto que tem ali do camarada num carro no meio da água lá. Queria que vocês vissem uma foto aqui antes. Essa aí, ó. Irmãos, olha só. Se você precisa atravessar o oceano com um barco, já é uma tarefa difícil. Com um barco pequeno. Porque tem tempestade, a coisa não é fácil. Com um barco já é difícil. Esses caras aqui, ó, no ano 2000, eles decidiram que iam atravessar o oceano com uns carros que eles tinham comprado no ferro velho. Aí botaram tipo uma bolha de ar ali dentro, sei lá como é que fizeram flutuar, e eles quiseram cruzar lá o oceano, não sei de onde, lá, Bahamas, para não sei aonde lá, eles quiseram cruzar o Oceano Atlântico de carro flutuante. E uma parte deles desistiu no meio do caminho, tiveram que ser resgatados lá, não sei o quê. Parece que só eram 4 carros, chegaram só 2. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa história, Eduardo? É que é o seguinte, ó, de barco já é difícil, de carro é uma dificuldade maior ainda. Agora, o que Pedro tinha para andar pelo mar? Ele estava só com a sandália dele. Agora, você imagina, com a sandália, qual é a dificuldade, né? E, irmãos, eu imagino que Jesus estava vindo de lá, né, provavelmente com a sandália dele, e Pedro estava no meio do mar, e daqui a pouco veio o vento, e Pedro, em vez de olhar para Jesus, não, eu estou com Jesus, não preciso de nada, eu acredito que ele começou a olhar para o que ele tinha. Minha sandália não flutua tão bem assim, minha sandália não vai servir para o vento e para o mar, não vai dar. Irmãos, se a gente ficar confiando nas nossas havaianas, no meu caso, nas minhas Ipanema, tá? Não vai conseguir nada. Mas e se tiver outro recurso? Meus irmãos, esse mundo é o oceano. E eu quero te dizer que você e eu, nós só temos mesmo o nosso chinelo. Nós só temos nosso chinelo. Sem Jesus não dá para fazer nada. Sem Jesus não dá para dar nenhum passo ali. E às vezes a gente olha para o nosso chinelo, a gente fica olhando para a nossa poupança. Mas com essa poupança que dá para andar sobre as águas, né? Mas com esse emprego que eu tenho dá para andar sobre as águas. Mas com isso que eu tenho dá para fazer alguma coisa. Não dá para fazer nada. É um chinelo no meio do mar. Você não vai nem começar a flutuar. Então você precisa de Jesus. Você não pode colocar esperança em outras coisas. Você não pode colocar esperança em A, em B situação. Você precisa colocar a sua esperança em Jesus. E aí Pedro está colocando a esperança em Jesus, é a casa sobre a rocha, e no momento seguinte ele já tira de Jesus e começa a dizer: mas só tem uma sandália. Você não pode fazer isso, meu irmão. Você precisa continuar olhando para Jesus. Sua esperança precisa permanecer no Senhor Jesus, porque senão não vai dar para dar nenhum passo, a coisa vai ficar difícil. Agora eu fiquei imaginando o seguinte, irmãos, também. Se Pedro não tivesse afundado, porque ele afunda, Jesus salva ele e diz assim: que fé pequena, Pedro, perdeu a fé no meio da história. Se Pedro não tivesse perdido a fé, se ele tivesse chegado até o barco tranquilão, veio o vento, e o vento não intimidou, bateu, fortaleceu mais, porque disse: agora eu posso andar até com o vento. Ele ia entrar no barco, meus irmãos, e sabe o que ele teria dito? Se ele não tivesse afundado, ele entraria no barco, teria olhado para o pessoal e disse assim: é bom o vento, hein? É bom o vento. Irmãos,
É isso que a gente vai dizer se a nossa casa estiver firmada na rocha, vier o vento, vierem as tempestades, vier pandemia, vier o que for, nós vamos sair mais fortalecidos da situação, e nós vamos olhar um para o outro e vamos dizer, é bom o vento, hein, meu? Vem mais, que a casa está firme, e não se abala, e pelo contrário, a gente sai mais forte. Eu estava ouvindo o vídeo lá da irmã Denise, que teve lá na UTI, situação crítica, e qual que é a conclusão dela da coisa? Ela precisava falar para nós uma coisa, irmãos, eu estive com Jesus, falei com ele o tempo todo, e ele apareceu para mim, a mão dele, eu vi ele comigo, e eu saio de lá, eu ouvi ela falando isso, eu saio agora com a minha fé transformada, fortalecida, renovada. É como se ela estivesse dizendo assim para nós, é bom o vento, foi bom o vento, porque eu saí agora outra mulher, a minha casa estava na rocha, e foi bom ter vindo esse vento, porque eu saí outra pessoa, muito melhor. Amém? Então, irmãos, você precisa se fortalecer em Jesus, colocar a tua esperança em Jesus, porque o vento vai te fazer mais forte, mais forte. Agora, se nós estamos olhando para as circunstâncias, olhando para o que eu tenho, o vento acaba nos causando prejuízo, como diz o texto. Romanos 5, versículo 13 e 4, diz o seguinte, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, mais um texto que diz que a tribulação é boa quando a gente reage certo, porque ela gera perseverança, experiência, esperança. Então, irmãos, quando nós estamos na rocha, os ventos produzem mais esperança. Lembra que eu falei que a rocha era uma reação de esperança em Jesus? Pois bem, se você reage com esperança, a tribulação te gera experiência, que é o que ele falou, tu persevera contra o problema, isso te gera uma nova experiência com Jesus, e então gera mais esperança ainda. Na próxima situação você está mais forte, tua fé está mais fortalecida naquilo que Jesus pode fazer. Então até trouxe ali um slide que tenta esquematizar isso. A tribulação, se eu reajo certo, ela causa perseverança, que é o quê? Uma reação de confiança em Jesus. Eu não me entrego, mas eu confio em Jesus e avanço. Isso vai fazer com que surja a experiência, que é eu viver o milagre, a resposta de Jesus, e vai gerar então mais esperança ainda, mais fé, mais confiança em Jesus. Então esse é o convite de Jesus para todos nós, irmãos. Precisamos firmar nossa casa na rocha, que é reagir com esperança em Jesus, com confiança nele, sabendo que ele pode. Versículo 5, que vem depois, diz, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, quando tu tem a tua esperança em Cristo, não vai ficar decepcionado. Ele não falha, a fé não decepciona. Por quê? Porque Jesus não falha. E ele disse, se tu esperar por mim, vai entender que eu não decepciono. Vai entender que eu não decepciono. Em Romanos 4, capítulo anterior, tem um texto que eu gosto muito, falando sobre Abraão, que era o pai da fé, né? Versículo 18 ao 21, diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse Abraão, ele teve que primeiro ouvir Jesus fazer uma promessa dizendo, vai ter filho com 100 anos. E depois o que ele fez? Ele confiou. Podem dizer o que quiserem, podem falar que eu preciso achar outras coisas para me segurar e etc. Esquece, eu estou seguro com o que Jesus falou. Ele falou, eu ouvi e eu confio. Irmãos, isso é o que a gente precisa para viver em qualquer situação. Confiar no Senhor. Ouvir, confiar, esperar em Jesus. Essa é a rocha que firma a tua casa. Essa é a rocha que firma a tua casa.
Então que a gente possa se firmar na rocha, de tal forma que o vento venha, as tempestades venham, a casa não cai, e a gente termina dizendo, é bom o vento, né? Porque agora tenho nova experiência com Jesus, tenho nova esperança, tenho mais fé, e quero ajudar outros a terem essa fé também. Sabe, irmãos, que sobre isso, sobre vento e dificuldade, né, comecei a me lembrar hoje sobre o acidente de moto que eu tive lá em 2011, e eu fiz 2 cirurgias naquela época, bem pós-operatório, bem difícil, tive alergia, alucinação, todo tipo de situação pós-operatória, dores absurdas, morfina não adiantava, um negócio assim, difícil mesmo. 7 anos se passaram, eu mancava, eu tinha dor, me arrastava, e etc. Então, em 2018, fiz uma nova cirurgia com a esperança, porque não sabia que meu osso andava separado todo esse tempo. Depois de 7 anos, então, descobri isso e fui fazer uma nova cirurgia, pós-operatório muito difícil. Tiveram que tirar o osso do quadril para botar lá embaixo, então doía nos 2 lugares, um negócio difícil. Voltei a mancar, a ter dor, tudo de novo, né? Irmãos, eu tenho certeza que se eu não tivesse colocado a minha esperança em Jesus, eu tinha pirado. E sabe que um dia, saindo de uma celebração da igreja, domingo de manhã, um irmão me encontrou na rua, saiu da igreja, me encontrou ali e disse, sabe por que tu tem esse problema na perna? Agora o cara vai me dizer, coisa que eu estou perguntando há anos para Jesus, ele vai me dar a resposta agora. E ele me deu. Ele disse, tu ia morrer nesse acidente. Jesus te livrou desse acidente. Porque Ele ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida. Ele quer fazer coisas através da tua vida. E essa sequela, é o lembrete dele, para que tu lembre que tu não morreu, ele não deixou tu morrer, porque ele quer usar a tua vida ainda. Irmãos, eu saí dali preparado para viver com aquela tempestade, com a tempestade de ter essa dificuldade na perna, para o resto da vida. Eu me preparei ali naquele momento, cara, amém, vou mancar para o resto da vida, e vou ser grato por isso. Se a tempestade durar muito tempo, meus irmãos, o que eu faço? Você precisa reagir com esperança sempre. E quanto mais vento vier, e mais você reagir certo, mais forte você vai estar, mais milagres você vai viver, mais perto de Jesus você vai estar. Você precisa viver com esperança em Jesus, mesmo que a tempestade dure muito tempo. Mas, irmãos, a tempestade não durou para sempre. O ano passado, já falei várias vezes aqui, eu vivi um milagre, que os médicos não sabem explicar, e a minha perna voltou normal, totalmente. Nos últimos tempos, até o caroço aqui tem sumido. Eu recebi um outro milagre que eu não esperava. Eu esperava que a tempestade durasse a vida inteira. E para finalizar, irmãos, a palavra de hoje, queria me lembrar dos meus amigos, do Jeff e da Bernadette. Ela tem uma doença de nascença, nunca pôde caminhar e foi perdendo o movimento dos braços. Ela é uma doença degenerativa. Com o tempo ela perdeu o movimento dos braços. Hoje ela tem movimento só de um polegar, só o polegar direito, se não me engano, ou esquerdo, não me lembro, um polegar e mais nada. E eles enfrentam vários desafios. É uma tempestade na vida deles. É uma tempestade que eles sabem que só vai piorar. E ele ajuda ela em tudo, desde escovar os dentes até fazer as unhas e comer, e ir no banheiro, carrega ela no colo e tal. Sabe, irmãos, que agora no meio da pandemia, eu até convidei eles fizeram uma entrevista comigo. Se você visitar meu canal lá, o Bíblia Recomeço, tem uma entrevista que eu fiz com eles bem no comecinho da pandemia, e eles falaram sobre como enfrentar dificuldades, né? E sabe, irmãos, que no meio da pandemia eles fizeram uma live também, lá referente à igreja deles, e nessa live eu ouvi eles darem 2 testemunhos que eu queria compartilhar com vocês. Eles disseram que num voo que eles estavam fazendo das Filipinas para o Japão,
muito longo voo, de várias horas. Ela precisava ir no banheiro muitas vezes, diversas vezes. E ele ficava carregando ela para o banheiro, e aquela situação toda de ter que colocar no banheiro, de dava alimento na boca e tudo mais. E a equipe do avião eram japoneses lá. E de repente, uma dessas mulheres da equipe veio até eles e perguntou o seguinte. Veio para ele e perguntou o seguinte: nós estamos conversando lá, me desculpe, né? Aquela coisa, né? Me desculpa. Nós queríamos te perguntar uma coisa. Da onde que vem tanto amor? Da onde que vem tanto amor? Ele disse que não acreditou na pergunta dela. E ele disse: de Jesus. Quero falar para vocês de Jesus. E eles puderam falar de Jesus, deram um folheto para ela, né? Já que ela tinha que trabalhar e tudo mais. Um folheto ali, tipo, passos para aceitar Jesus, né? Com oração e tudo. E diz que ela foi, agradeceu. E depois de um tempo, uma outra pessoa da equipe volta pedindo licença de novo e diz o seguinte para eles: nós da equipe fizemos a oração daquele folheto. Meus irmãos, eles têm certeza de que essa tempestade na vida deles, que custa passar, talvez nunca passe, é uma oportunidade de eles se fortalecerem na fé, e isso transborda para outras pessoas. Então eu queria te dizer que se você tiver sua casa na rocha, se você vencer as tempestades com a tua fé, isso vai respingar nas pessoas que estão à sua volta. A obra maior que Jesus tem que fazer é em você, mas isso respinga, isso afeta outras pessoas. Quando você se fortalece a cada tempestade, isso abençoa outras pessoas. Eles contaram também uma outra viagem que eles fizeram para o Brasil, uma outra situação. Eles estavam atrasados para uma conexão e ele falou que estava muito estressado. Ele disse que estava muito bravo com a situação e tudo mais. E aí um jovem veio ajudar eles a fazerem mais rápido a locomoção de um avião para o outro, e disse que ele empurrava a cadeira dela ajudando eles a serem mais rápidos e tudo mais. E ele não falava inglês, né? Agora, quando eles chegaram até uma outra funcionária lá, que estava acima dele e tal, ela sabia falar inglês, e ele pediu para que ela traduzisse uma coisa. E ele falou o seguinte para o Jeff e para a Bernadette: ontem eu pedi para Deus que me desse um sinal de que eu deveria continuar vivendo. E aí disse que ele começou a chorar e disse: vocês são um sinal. Vocês são um sinal que Deus me mandou, de que eu devo continuar vivendo. Irmãos, nós precisamos colocar nossa confiança em Jesus. Nós precisamos colocar nossa confiança em Jesus. Mas a tempestade não passa. Confie no Senhor. A tempestade não vai te abalar se você reagir colocando esperança no Senhor. E eles são um exemplo para mim e para muitas pessoas, de pessoas que em meio aos ventos continuam olhando para Jesus, esperando em Jesus, se motivando com Jesus e recebendo milagre após milagre, experiência após experiência, e vivendo aquilo que Jesus queria que a gente vivesse. Então, meu irmão, lembre que você precisa colocar a tua esperança em Jesus. Você precisa ouvir Jesus. Precisa reagir colocando a tua esperança em Jesus. E você precisa lembrar que dessa forma o vento vai te fazer mais forte. O vento vai ser bom para ti. Não vai te abalar. Vai fazer algo bom. Vai trazer mais experiências, mais milagres de Jesus para a tua vida. Amém?